Pedro, vou começar com você porque você tem bastante detalhe aí a respeito de como se deu todo esse processo de escolha da equipe que cuidaria da cirurgia de Jair Bolsonaro, da necessidade de ele passar por esse procedimento e do que a gente pode esperar daqui para frente, né? Bem-vindo, bom dia para você. Pois é, bom dia, Clarissa, para você, para Basília, para Isabel, para quem acompanha a gente aqui na CNN. Esse processo de cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro, a sexta pela qual ele foi submetido, teve um piloto, ou melhor, uma pilota. Michele Bolsonaro, foi ela quem conduziu todo o processo de cirurgia do ex-presidente da República, desde os detalhes ajustados para a transferência do Rio Grande do Norte para Brasília, a escolha de Brasília para que ele fosse operado e também a equipe médica. Para além disso, Michele Bolsonaro ainda cuidou da comunicação. Foi ela que reportou para as pessoas qual era a situação de Bolsonaro a cada momento, conforme a evolução dessa cirurgia. Ela assumiu o manche e tocou essa operação de atendimento do Bolsonaro com uma estratégia própria. Conversei com pessoas, interlocutores dos Bolsonaro, da família Bolsonaro, também pessoas da equipe médica, que me disseram que um dos pontos decisivos para escolher Brasília para que a cirurgia fosse realizada foi justamente o pós-operatório. Por quê? É um pós-operatório longo, chato e delicado. E se ele viesse para São Paulo, onde trabalha o doutor Antônio Macedo, cirurgião que fez as outras 5 operações dele, ele ficaria mais distante da família. E menos acessível, inclusive, para os deputados que estão tentando pautar o PL da anistia lá no Congresso Nacional e o regime de urgência ser aprovado. Então, em Brasília, ele teria mais condições de participar dessa interlocução e também de ficar mais próximo da família. Aliás, antes de entrar para a sala de cirurgia, ele enviou uma mensagem para os líderes políticos fazendo um apelo para que o PL da anistia pudesse ser melhor tratado, sem que a pena, por exemplo, da Débora Rodrigues, aquela cabeleireira, fosse reduzida de 14 para 10 anos, mas sim que as pessoas fossem perdoadas. Para explicar em detalhes como foi a cirurgia, a gente preparou uma arte aqui que traz os destaques dessa operação. Pedi licença para a Basília e para a Isabel. A gente está falando de uma laparotomia exploratória. O nome vem do grego, láparo é abdômen, tomia é corte. É um corte no abdômen que tem como objetivo explorar algo que o exame de imagem não conseguiu mostrar. Nesse caso específico, onde estava a obstrução no intestino delgado. É uma espécie de dobrinha, como se fosse um canudo dobrado. E aí o médico coloca afastadores e vai com as mãos e com pinças, movimentando o intestino para desfazer essa dobra, reduzir o inchaço e fazer com que o paciente melhore. O acesso é um corte de 10 a 15 centímetros em média, a variar dependendo do paciente, porque não é uma cirurgia feita, nesse caso, de situações mais graves, com vídeo, laparoscopia, por exemplo, e sim é uma cirurgia manual. O médico precisa ter espaço para movimentar o intestino e enxergar. O objetivo, desobstruir o intestino delgado, o médico que foi escolhido é o médico do Hospital das Clínicas. Michele Bolsonaro teve participação nessa escolha, Cláudio Birolini, foi ele que foi levado para lá. A duração da cirurgia é cerca de 12 horas, muito mais do que 1 ou 2 horas, que seriam cirurgias para esse tipo de caso, se ele não tivesse sido tão sensível, tão delicado. E aqui um detalhe importante, Clarissa, pós-operatório, de 5 a 15 dias em média. Em cirurgias menos invasivas, esse pós-operatório poderia ser de 7 dias. Estou falando aqui de internação, somente internação. Em casos um pouco mais complexos, ele pode ser mais longo. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, há uma perspectiva de que ele fique pelo menos 1 semana internado no hospital. Aí depois, conforme a recuperação, ele possa evoluir, possa deixar o hospital e voltar para casa lá em Brasília. Mas, a depender da evolução do quadro dele, se a inflamação vai reduzir, se a dieta reduzida vai adiantar, se os medicamentos vão fazer efeito, se a dor vai passar ou não, ele pode acabar ficando mais tempo no hospital. Então, é um tempo que ele vai ter que ficar em cuidado, em vigilância médica 24 horas, e depois desse tempo ainda tem um período em casa que ele não vai poder viajar, nem fazer esforço, vai ter que ficar em resguardo. Agora, Dura, chama um pouco a atenção para a gente também
que o ex-presidente Jair Bolsonaro passa por uma mudança de abordagem, né, em relação a essas aderências que ele tem no intestino, né? Porque a gente vem desde a facada de 2018 ouvindo com muita frequência que esses quadros de obstrução intestinal vão ser recorrentes, que são consequências com as quais ele deveria viver permanentemente, em tese, mas parece haver aí um esforço mesmo da equipe médica com essa troca, inclusive, de dar uma abordagem diferente, fazer a cirurgia aberta, tudo isso dá uma complexidade maior para esse caso que a gente está vendo agora em relação a outras obstruções, outros desconfortos que Bolsonaro teve nos últimos anos, né? Nesse caso especificamente, a expectativa é de que seja a última cirurgia, né? Que ele não precise passar mais por uma mesa de cirurgia para tentar resolver o problema da facada. Mas, de fato, você está falando de um problema de saúde, né? de uma agressão, de um corte que já levou 6 cirurgias. Só quem tem uma doença grave ou quem tem um quadro complexo, como por exemplo mulheres que sofrem endometriose, precisam operar várias vezes, sabe como a vida fica difícil quando você tem que fazer cirurgias recorrentes. Toda vez que você vai para o hospital para operar, é uma nova dor, é uma nova angústia. E nesse caso do ex-presidente, a leitura é de que não tinha mesmo como não operar. Eles tentaram não operar, eles tentaram dieta zero, tentaram alimentação por sonda nasogástrica, tentaram com medicamentos para controlar a dor, para diminuir a inflamação. Não resolveu. A cirurgia foi uma última opção. E a cirurgia, a gente lembra, Clarissa, falamos aqui no live. Quem acompanha o live soube pela primeira vez que essa já era uma possibilidade cogitada pelos médicos desde o início, quando se identificou esse quadro de obstrução, de inchaço abdominal.